Nós temos uma parceria, o Conselho com o Instituto Chiquinha Gonzaga, é a terceira peça que apresentamos aqui, né, com vocês de Volta Redonda, o Rei Lear, o Mercador de Veneza e agora Casa de Bonecas. O Conselho parte do pressuposto de que existe um paralelismo dinâmico entre a vida fora e dentro das organizações, que o mundo, a produção cultural produzida pela humanidade é de fundamental importância para o papel, para a formação dos papéis e funções essenciais do gestor, do administrador. Por quê? Porque esse paralelismo, quando o estudo da administração, se dá também no conhecimento da alma humana. Não há organização sem pessoas. Pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. E quando a gente estuda, e ninguém melhor do que a produção cultural, o cinema, o teatro, a literatura, para fazermos entender melhor a alma humana. Essa é a ideia de aumentar a perspectiva do diagnóstico, do pensar o mundo da organização. Nesse tema, nós estamos falando de uma peça que foi produzida em 1879 e que trata fundamentalmente na relação homem e mulher, marido e mulher, mas também chefe subordinado. O padre e o sacristão, o pastor e suas ovelhas, o chefe com os gerentes com seus assessores, enfim, há uma série de perspectivas que nos levam à questão fundamental da comunicação interpessoal eficaz e que nos leva efetivamente a ter uma outra perspectiva do que se trata aqui na administração. Próxima. Com quantas pessoas, vocês que nos estamos vendo aqui, com quantas pessoas por dia, no cotidiano, nós nos relacionamos, né? Mantemos um relacionamento de franqueza, de abertura, de autenticidade. Vale dizer em que o conteúdo é verdade ou é mentira, em que a motivação é o amor ou o desamor. No amor aí no sentido do respeito genuíno pelo outro, né? Não o amor no sentido piegas, mas no amor na melhor expressão dessa palavra. Com quantas pessoas no nosso cotidiano de vida nós mantemos um relacionamento semelhante ao que se dava entre Nora e Helmut? Se fala muito no mundo das organizações na tecnologia da comunicação interpessoal. E é importante a questão da tecnologia, mas é também... Deixa aqui. Mas é também fundamental, e é que se trate aqui a questão da ética na comunicação interpessoal, o conteúdo e a motivação. A peça a todo momento, veja bem, 125 anos atrás, a questão da mulher está superada? Não. Continua como terrivelmente presente. No cotidiano, mais ou menos, as circunstâncias hoje são distintas, mas a gente vê nas organizações como os salários são mais baixos das mulheres, em que relações maridos e mulher também se dão de forma muito parecida ao que acontece com Nora e Helmut. Próxima. A literatura sobre as técnicas de comunicação interpessoal e os textos de autoajuda nos levam muito a dicas e sugestões sobre o que fazer e o que não fazer. Como é que devo fazer assim e como é que devo fazer assado? Nós, estudantes de administração, ficamos muito preocupados com isso, com aquelas regrinhas, né? Os livros de autoajuda, se pensa que são livros de ciência da administração, da arte da administração, da técnica da administração, seria mesmo? Não se cuida dos fundamentos morais do feedback. E, em verdade, é o afã de dominar a tecnologia, aprender as dicas, certamente para sobrepujar o outro, para vencer o outro, ou para dominar, ou para impor, ou seria para manipular ou ser mais aceito. Nós vemos a todo momento Nora e Helmut. Um querendo dominar, um dominando o outro, um manipulando o outro. Cotovia, minha pombinha, chefe subordinado, o padre e o sacristão, o pai de santo e o cambono, o pastor e suas ovelhas, enfim, as relações humanas se dão assim, pai e filho, marido e mulher. Próxima. Aprender a tecnologia do feedback para melhor mudar o comportamento
dos outros? A gente quer é a mudança do comportamento dos outros ou é a mudança do nosso próprio comportamento? Em verdade, o que Nora coloca em determinado momento da peça é que você não teria a capacidade de me educar. Eu tenho que me autoeducar primeiro. A gente quer a educação dos outros, mas a gente está disposto a ter como disse o poetinha, né? O verdadeiro autoencontro, o verdadeiro encontro na vida é o autoencontro. E o verdadeiro processo de educação não se dá querendo apenas a educação do outro, mas a autoeducação. A peça nos remete a todo momento isso. Boas intenções são necessárias, é verdade, mas não são suficientes. A eficácia gerencial. Já se disse que de boas intenções o inferno está cheio. Quanto mais um executivo dominar a tecnologia da comunicação interpessoal, nos cemitérios de dar e receber feedback, de como fazer, de como não deixar de fazer, pode causar maior malefício à sua equipe se não dispuser de um arcabouço ético. A questão ética aqui se coloca de forma transcendental. Não basta a tecnologia, porque a tecnologia pode estar do lado do bem ou estar do lado do mal, a serviço da construção ou a serviço da destruição, a serviço, né, de um relacionamento saudável, ígido, ou a serviço de um relacionamento doente. Próximo. As técnicas são menos importantes, portanto, do que as premissas de valor e as atitudes que embasam. A ética, os valores, a predisposição para a ação, a atitude, né? A inobservância da tecnologia adequada pode tornar o feedback completamente destrutivo, é verdade. Se eu não sei a técnica de como dar e receber feedback, eu posso tornar o meu comportamento destrutivo. Falta de oportunidade, saber dizer, saber ouvir a verdade. Mas não basta a sua observância rigorosa. É a dimensão ética do feedback a variável crítica. Falamos em relacionamento interpessoal no mundo das empresas, nos seminários, nos workshops, nas salas de aula da faculdade. E falamos muito da técnica. E quando falamos da ética, falamos muito pouco. E não damos a verdadeira dimensão como a variável crítica do processo de feedback. Próximo. Uma mesma mensagem pode provocar reações antagônicas de rejeição e de aceitação, dependendo de quem venha. O emissor, tendo legitimidade ou não tendo, ele vai provocar rejeição ou vai provocar adesão. Percepção do receptor quanto às intenções do emissor. O mundo das percepções é fonte e limite do comportamento humano. A maneira como eu fotografo, a maneira como eu vejo, a maneira como eu percebo determinado fenômeno é fonte e limite do meu comportamento. E o que eu percebo é a minha verdade. Não quer dizer que seja a verdade dos outros, nem que seja a verdade. O que é a verdade? É a minha percepção da realidade. Como é que eu sou percebido disso? E aí se fala muito, e sei disso, os professores, os seminários gerenciais nas empresas, que é preciso saber ouvir. E é verdade, é preciso saber ouvir o que estão nos dizendo. Mas tão ou mais importante do que saber ouvir é saber dizer. Porque a gente pode dizer destruindo e pode dizer construindo. A posição de ouvir vai depender muito de como nós estamos dizendo. Próxima. A integração entre duas pessoas, portanto, será mais frutífera para ambas, individualmente e em dupla, quanto maior for a eficácia da comunicação entre elas. O que essa peça nos mostra de forma dramática, e é uma das peças célebres na história da produção cultural da humanidade, porque ela rompe, né? Ela denuncia de forma absolutamente forte. Estamos falando de 1879. Essa peça hoje ainda é forte em relação às denúncias que ela faz da relação homem-mulher. Isso naquela época era muito grande, causou muito furor. Essa peça foi até proibida há muito tempo. Mostra exatamente que as partes não conseguem ajudar-se mutuamente, facilitando o desempenho uma da outra, porque sua comunicação é cheia de ruídos. Próxima. Portanto, a certeza de relações e a confiança mútua, que se fala tanto no mundo das empresas, e se nós queremos construir em equipe, e nunca se falou tanto de desenvolvimento de equipe no mundo, e nunca se praticou tanto
o individualismo, né? Esse não é um ponto a atingir, mas um processo a assumir. Não é uma relação fixa, independente das partes, estática e irreversível. É um processo que precisa ser sempre alimentado. Não chega-se a um ponto, é uma permanente construção. Senão a certeza de relações e a confiança mútua não se dá. É um processo, portanto, como disse, em permanente construção. A certeza de relação só será alcançada se houver comunicação genuína. Com quantas pessoas a gente se relaciona diariamente com comunicação genuína, hein? Com quantas? No cotidiano de nossas vidas. A comunicação genuína depende da competência individual, certamente, para dar e receber feedback. Próxima. E aí os complexos éticos do relacionamento interpessoal. A gente viu dois claramente aqui hoje na peça, de forma clara. É claro que nós estamos falando, se fala muito, né? Conteúdo e motivação. Conteúdo, verdade. Verdade é como eu percebo. Claro que amor é a motivação. Amor, como disse, no sentido do respeito ao próximo. O ideal é uma construção, um complexo ético de relacionamento humano entre verdade e amor. Quantas vezes isso são praticados? Por quanto tempo? Por que pessoas? Em que circunstâncias que nós tratamos relacionamentos humanos em termos de verdade e amor? O que nós vimos na peça, certamente, foi verdade, desamor no final e mentira, amor o tempo todo. E esse complexo neurótico de verdade e mentira, que leva a desamor e amor, certamente se estabelece. O que é verdade e desamor? Eu vou falar a verdade mesmo. E ele disse para ela tudo o que ele pensava por desamor. Quando ele descobre que ela tinha falsificado. E zerou a contabilidade. Pá, disse que ela não sabia educar, que ela isso, que ela... Não foi? A gente não faz isso também? No cotidiano de nossas vidas? A gente está irritado com a pessoa que a gente até gosta. E aí sai zerando a contabilidade emocional, né? E dando pá, diz tudo verdade. Mas a motivação não é o amor, não é o respeito ao próximo, é o desamor. E aí a gente vê que a pessoa ficou chateada. Afinal de contas, o cara rasgou a promissória. E aí a gente volta para o mentira-amor. Mentira, amor, verdade, desamor. São os relacionamentos humanos mais mortais. Olha, vamos continuar, agora estamos salvos. Não é assim também? Querida, aquilo que eu te falou, não é bem assim, não. Não é bem. Aí começamos a dizer e a gente volta de novo na relação de verdade, mentira, desamor, amor. Verdade, desamor, mentira, desamor. É claro que chega um momento, né? Chega um momento que é o Vietnã, a guerra total, a guerra do Afeganistão, quando as relações se rompam de vez, e que existem muitos também, mentira, desamor. Não basta apenas dizer a verdade, vamos aumentar mais e vamos quebrar com esse sujeito. Por quê? Com a motivação, guerra total. A gente vê isso nos relacionamentos humanos, em marido e mulher, certamente, em chefe subordinado, pai e filho, professor, aluno. Em todo momento. Próximo. A verdade por amor recria. Claro, é raro, recria. É o binômio ético-psicológico ideal. O conteúdo das mensagens é autêntico, é íntegro, é veraz, no sentido daquilo que eu percebo, que eu entendo como seja a minha verdade, que pode não ser, porque o mesmo fato, o mesmo fenômeno, visto por diferentes pessoas, são fatos vistos diferentemente. Mas não há eufemismo, não há adorações de pílulas, não é evasiva, tergiversações, meias mentiras. A gente não dora a pílula, ainda que às vezes seja doloroso, o feedback é praticado como hábito. Dizer a verdade acima de tudo e construir, mesmo que isso magoe, construir essa relação. O que motiva o feedback é a consciência de que o outro é credor do feedback, que dá-lhe é um ato de respeito para quem o recebe. Poupá-lo do feedback é um ato de desrespeito. Por exemplo, achar que a omissão é uma mentira generosa, amorosa, é uma mentira. Nós estamos apenas dourando a pílula. Relações humanas se estabelecem assim. Não há organização sem pessoas. Pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Próxima.
A mentira por amor é bondade vazia. Ô, meu esquilinho, né? Minha pombinha. Isso existe ainda? Não? Claro que existe. Existe paizinho, mãezinho. Mas paizinha, mãezinha, né? Não que não se deva dizer de paizinho, esquilinho, paizinho, mas isso se torna meio caricato. Ocorre quando uma das partes percebe a outra como dependente, frágil, incapaz de enfrentar a realidade, que era o que o Helmut via em Nora. Era o que o pai da Nora via na própria filha. As partes não dizem realmente o que pensam nem revelam o que sentem. Recorrem a meias-verdades, às adorações de pílulas, contornos evasivos, fachada de simulações. A omissão é muito usada. Não mentiu por nada haver dito, mas mentiu. Próximo. A mentira por amor é bondade vazia. Né? Já que você disse isso, é verdade, eu também acho. Já aconteceu isso? Eu não ia dizer isso para você, não. Mas já que você disse, eu também acho. Ah, sim. Você está exagerando, né? É melhor que o outro mesmo descubra, porque eu não suportaria o feedback. Eu não vou dizer nada, porque imagine que ele descobre sozinho. É melhor que ele descubra sozinho. Não vai se magoar. Se fosse comigo, eu preferia que me dissesse. Mas ela, não tem estrutura para receber o que eu tenho que dizer. Ou assim, amigo que é amigo não julga o outro, né? E a gente omite. Um não contribui para o outro na sua construção como pessoa, porque não se dizem, porque não se falam, porque não trocam. No trabalho, aonde prevalece cada vez mais, não o trabalho em equipe, mas individualismo. Nós estamos falando em equipe de 2, uma díade. Construção fundamental na empresa. Próxima. A verdade por desamor infecta. Se eu quero dar uma caquerada na pessoa por desrespeito, por falta, a motivação é o desamor. É magoar, é dominar, é humilhar. E aí, crescente recalque de um em relação ao outro, defensividade cada vez maior, argumentação contrária na base do que você parece que só vê os meus erros. Por que nada diz sobre os meus acertos? Nunca aconteceu isso com a gente, não? Você só sabe para me criticar? Por que você não fala as coisas boas que eu tenho? A verdade por desamor infecta. Não se constrói a certeza de relações, mas se intensifica a rejeição recíproca. Próxima. A verdade por desamor infecta. O equívoco essencial de um é julgar-se coberto de razão, já que recorre à verdade. Verdade, como ele percebe, alimenta muitos relacionamentos doentios. As partes se alimentam na agressão recíproca. Se tornam, às vezes, marido e mulher, chefe subordinado, pai e filho, pai e filha, mãe e filha, inimigos cordiais. Não se manifesta sempre por grosserias, não. Não é só por berros, por grosserias, por grossuras. A acidez costuma estar no fundo. A causticidade pode estar na alma, escondida num sorriso. Às vezes, só a gente percebe quanto aquele ex-adverso está sendo cáustico conosco. As pessoas circunstantes nem sacam, mas a gente saca. Próxima. A mentira por desamor putrefaz, apodrece, né? Quando falta respeito, a mentira é usada sem limite, sem pejos. E assim se torna quase impossível higienizar uma relação. Próxima. Processos típicos de cada binômio de relacionamento. Verdade e amor, confrontação, administração do conflito, discussão à mesa, negociação, argumentação, ouvir o outro com o objetivo de entender o que ele está dizendo, mesmo que você não compreenda. E nem melhor, mesmo que você não concorda, mas você tenta compreendê-lo. A mentira, amor, é contemporização, conciliação, deixa por menos, por que eu vou ficar brigando com esse cara? Verdade, desamor e mentira, desamor é agressão, conflito aberto, guerra sem quartel. Próxima. A comunicação eficaz é muito mais, minha gente. Nós, profissionais de administração, estamos muito centrados na tecnologia. E é importante a tecnologia, mas ele é muito mais importante os componentes motivacionais. Por quê e para que dizer? E os componentes éticos, o que dizer do que a tecnologia, como, onde e quando dizer. Nos ensinam muito como, onde, quando dizer, e nos esquecemos das motivações e dos componentes éticos. Motivação é fundamental no feedback.
Não basta estar falando a verdade. A gente recusa só por quem está falando, porque a gente percebe a motivação do outro. E isso precisa ser tratado no mundo da empresa, no mundo das organizações e também com nossos maridos, com nossas mulheres. Próximo. Nós estamos falando aqui, já vou concluir, nós estamos falando aqui de uma questão interessante. Se você olhar no relacionamento humano, marido e mulher, por exemplo, chefe subordinado, interesse pelo que acontece, baixo e alto. Interesse pelo outro, baixo e alto. Então, os dois eixos ortogonais aqui, tá certo? Vamos trabalhar um pouquinho isso para a gente concluir. A nossa contribuição aqui hoje é pelo menos uma perspectiva dentro das inúmeras abordagens que essa maravilhosa peça nos permite. É uma estrutura de compreensão do seu relacionamento. Os eixos indicam atitudes e comportamentos em relação ao que acontece em relação ao outro. Vamos lá, próximo. Veja só, o cara que tem um alto interesse pelo que acontece, marido e mulher, por exemplo, eu jogo duro e espero o mesmo do outro. Penso que o que sei é o que seja certo ou errado. O outro deve concordar comigo, sempre. Claramente essa relação se dava Helmut com Nora. O marido sempre certo e a Nora sempre subordinada. Né? Próxima. Supremacia da individualidade de um sobre o outro. Quantos de nós vivemos relacionamentos humanos assim? Em que, sem nos darmos conta, vamos perdendo a nossa própria individualidade. Um dirige e controla e o outro obedece. Se quiserem, aceita e capitula. Às vezes surge o conflito. E quando surge o conflito, hostilidade e ressentimentos. Próximo. Insultos, ameaças, recriminações, antagonismo. Promove a diferença em lugar da compreensão. Uma relação ganha um, perde o outro. Vencedores e vencidos. Eu sou ok, você não está ok. Será que é sempre assim? Alto interesse pelo que acontece, baixo interesse pelos outros. O que acontece é sempre a minha perspectiva de imposição sobre o outro. Marido e mulher, chefe subordinado, pai e filho, mãe e filha, próxima. Muitas vezes eles desistem, não se falam muito. Para que discutir? Perda de tempo. O importante é um se impor ao outro. Capitulação pelo silêncio. Verdade, desamor e mentira, amor. Desamor está aqui. A interlocução se estabelece de um sobre o outro. Nora claramente subordinava essa relação até o final, quando ela se autodescobre, se autopercebe. É claro que uma boa interação pode ser alcançada por curto prazo, mas não se sustenta e gera resultados indesejáveis, em que um perde a personalidade, a sua individualidade em função do outro. Próximo. Uma das partes esquiva-se da participação e do diálogo. Não há possibilidade de entendimento mútuo e de troca de reciprocidade. Desconfiança mútua contamina os processos genuínos de argumentação, de diálogo, de interlocução, de interação. Uma das partes, para que eu vou perder tempo com esse chefe? Não tem diálogo com ele. É sempre o que ele quer. Uma das partes envolve o sentimento de estar sendo usada, de ser apenas instrumento ou apêndice do outro. E aí anula-se como pessoa, anula-se como profissional, empenho ativo contra o outro muitas vezes. Próxima. A outra situação, interesse pelo que acontece, interesse pelo outro. Esse aqui tem muito pouco interesse pelo que acontece e muito interesse pelo outro. Eu desejo somente trazer felicidade ao outro. Dou alegremente apoio e demonstro aprovação e apreço o tempo todo. O nosso lar deve ser um ninho de amor. Certamente a nossa nora se comportava assim em relação a Helmut. Próximo. Baixo interesse pelo que acontece associado a alto interesse pelo outro. Capitulações recíprocas, pela sedução ou pela manipulação. Afinal de contas, vamos dançar a tarantela. Em lugar de constranger, obrigar o outro. Seduz e o atrai para um clima artificial de encantamento. Perde e ganha. Próximo. Conflito amenizado, minimizado, para quê? Sempre tem que diminuir. Esconde o conflito, falsifica a promissória,
Claro que nós estamos vendo uma situação dramática, mas no cotidiano das organizações também se dá a supressão da individualidade em prol da harmonia superficial. Essa segunda frase define muito a peça, né? A supressão da individualidade em prol da harmonia superficial. A todo tempo, Nora, para manter, né, a harmonia, que é superficial, ela escamoteia a verdade. Ela mente até para salvar o marido. Ela mente. Mente para o pai que morria e para ela se anula, né? E se anula como pessoa. Isso é a sua peça, hein? Será que não é um de nós aqui presente, não? Ambos exteriorizam, no fundo é igual ao anterior, apenas usa táticas diferentes. Um impõe, o outro seduz. Ambos exteriorizam de forma própria a mesma descrença no outro. Em verdade, o que o marido tinha, o Helmut, em relação à Nora, é uma descrença nela. Né? É uma forma dissimulada de descrer no outro. As pessoas se gostam, mas não necessariamente se respeitam. Não basta se gostar, tem que se respeitar. Aliás, para trabalhar, não quer dizer que as pessoas têm que se gostar. Mas para se darem bem no trabalho, elas têm que se respeitar. Próximo. O medo de ferir é, no fundo, o medo de ser rejeitado. Não há sentimento pior do que a rejeição, é o pior sentimento humano. As partes tentam sempre se libertar do ônus psicológico da decisão. É o Maria vai com as outras. Bem, poderia ser pior, né? Precisamos ver o lado bom. As coisas não são tão pretas. É a coexistência artificialmente alegre e feliz, já que baseada na ausência de franqueza e de autenticidade. Próximo. Ao contrário, o contrário do medo não é a coragem, gente. Você fala que é o contrário do medo, é a coragem, não. Ao contrário do medo é a convicção. E esses mudam de opinião só para não desagradar. Mudam de convicção só para não desagradar. O desejo de agradar a qualquer preço. O empenho das partes é na dimensão social. Por isso que a fuga para a tarantela. Nas organizações, a fuga para o Billy Night, para festa de fim de ano, mas a vida não é um mar de rosa. Como você vê, é uma pessoa maravilhosa. O que posso fazer para lhe proporcionar mais alegria e conforto? Próxima. Um é tão ansioso para ser amado pelo outro que lhe entrega a mente, lhe entrega o corpo e lhe entrega a alma. E esta foi a consciência que Nora percebeu no final. Ela se entregava inteiramente ao seu marido Helmut. E aí perde-se a individualidade pessoal, que se fundamenta no amor próprio, na autonomia, na independência de um ser com o outro. Quantas vezes nas organizações a gente não se submete a isso? Por diferentes estilos gerenciais que se superpõem sobre nós. Quantas vezes professores não fazem isso com os alunos? Pais fazem com os filhos, maridos com mulheres, mulheres com maridos. Próximo. A outra aqui, ó, essa aqui é comum, hein? Mais do que a gente pensa. Eu desejo ser deixado em paz pelo outro. A minha casa é onde eu como, eu durmo e guardo as minhas coisas. Baixíssimo interesse pelo que acontece e baixíssimo interesse pelo outro. Próxima. E aí, ó, é a miséria da relação interpessoal. Cada um está noutra. É o perde-perde. Perde a relação e perde e o interesse pela pessoa e o interesse pelo que acontece. Baixo interesse pelo que acontece e baixo interesse pelo outro. Indiferença, distância emocional, afastamento. O contrário do amor não é o ódio. O ódio e o amor são o mesmo sentimento. Apenas um é positivo, o amor, e o ódio é negativo. Mas eles estão no mesmo comprimento de onda. O contrário do amor é a indiferença. Que não tem nenhum amor, não tem amor nenhum, é indiferença. Não está, né, não é quente e frio, não tem jeito, está noutra. Né? Próxima. Nunca, sabe aquele cara que é o camaleão emocional e afetivo? Nunca me arrependi do que não disse. Boca fechada não entra mosca, não entra mosca. É uma relação não natural. Provém da aceitação da derrota, da frustração, da violação de expectativa. Cada um faz o que quiser, contanto que não me amole, que me deixe em paz, que afinal de contas, a casa é o lugar onde eu moro, durmo e guardo minhas coisas. É a morte psicológica do relacionamento. Apatia profunda de um com o outro. Pouco importa a paixão que eles possam ter tido tempos atrás, que os fizeram aproximar, no caso de marido e mulher, até casar. Próxima.
Muitos passam a viver vidas paralelas, na mesma casa, não necessariamente adúlteras. Estar juntos é mais um hábito, é mais uma conveniência, bem mais do que um desejo de compartilhar momentos. Provavelmente em função dos filhos, da situação econômica, de outras circunstâncias que os prendam, eles continuam sob o mesmo teto. Apenas continuam sob o mesmo teto. É o que o Helber propõe a Nora. Exatamente. No final. Vejam que na peça a gente vai vendo as diferentes estratégias e formas de relacionamento interpessoal existente pela comunicação entre eles. É o que o Helmut propõe no final da peça, exatamente isso. Próxima. E eu aqui, ó, estou terminando já. 9h30, eu falei que falta 5 minutos. O meu cônjuge é o meu parceiro. Gostamos de desempenhar os nossos papéis e de fazer as nossas partes. A nossa relação é orientada para sermos membros de respeito, de prestígio em nosso grupo social. Metade do caminho pelo que acontece e metade do caminho de interesse pelo outro. É o meio do caminho, é o... né? Próximo. É aqui, ó, tradição, reconhecimento social, status, é o casal politicamente correto. Aceito pela sociedade. Careta, né? Olha aqui, ó, é perde-perde, porque perde metade. E aí, ó, concessões recíprocas pela manutenção do status quo e do prestígio social. O que os outros vão dizer, querida? Não faça isso. Já ouviram isso? Olha os nossos amigos aí, o que eles vão falar? Ah, sim, permanente busca de aceitação social. É o meio termo da estrada, procura acomodação satisfatória entre as necessidades do cônjuge e as do que ocorre na relação. Próxima. Tradições, práticas passadas e precedentes, hábitos e costumes, vamos evitar os extremos, mas vale um pássaro na mão do que 2 voando, devagar que se vai ao longe, devagar com andor que o santo é de barro. O mundo não se fez em um dia e a tradicional família. As normas sociais estabelecidas orientam a maneira correta de viver. A gente vive da aparência de um relacionamento externo. Próximo. Conflito. Vamos dividir as diferenças. É preciso agradar a gregos e troianos, encontrar a posição intermediária, o bom senso, a estratégia do sanduíche, aspecto positivo, negativo e positivo. Separação física um do outro, mas é preciso preservar as aparências. Relações sexuais, quando ainda existe, são frias. No máximo, de vez em quando, uma vez por ano, quando a gente está bebinho, ficam normas. Ficam mornas, não ficam quentes. Não busca a excelência da relação interpessoal, mas a aceitabilidade. Quando as pessoas são guiadas pelos que os outros fazem, tendem a sentir maior certeza nas suas relações. Essa é que eles buscam. No caso, nós não tivemos isso, né, na peça, mas é um personagem interessante, uma relação interessante. Próxima. É muito mais simples e fácil conviver a maior parte do tempo. Você não somente age, mas pensa o mesmo que os outros pensam. E você se orienta pelo que a maioria julga ser melhor. Trabalha com o senso comum. Ou trabalha com a mesmice. É o que a senhora Linda tenta exatamente fazer com que ela aceite, sim, o senso comum. Ela busca o tempo todo o senso comum, né? A Linda é aquela que acaba casando com um agiota, né? O que é próprio e adequado para um casal? O que afirma as convenções? A espontaneidade é afogada pelo protocolar, pelo formalismo dos atos, pela careta. Vamos lá. Pela caretice, melhor dizendo. Próximo. Criatividade, inovação, novidade, alegria de viver, atração pela vida a ser vivida. Não são esquecidas, são sempre lembradas. A gente vai fazer isso nas próximas férias, ou quando eu me aposentar. É bom ler e conversar sobre essas coisas, mas é muito arriscado vivê-las. A gente está sempre adiando a criatividade, o momento, a surpresa, né? A novidade, a alegria de viver para um futuro que não chega nunca. Próxima. E, finalmente, o máximo interesse pelo que acontece e o alto interesse pelo outro. É verdade, esse é o meu relacionamento mais difícil, mas perfeitamente possível. E é em direção a ele que nós devemos buscar a construção. Marido e mulher, chefe subordinado, pai e filho, mãe e filha, etc. Eu desejo compartilhar a intimidade e buscar a realização com e através do outro. A realização se dá através e com o outro. A essência do casamento é a participação.
o envolvimento e o comprometimento em atividades compartilhadas, ainda que cada um deva preservar a sua individualidade. Casamento aí pode ser marido e mulher mesmo, e pode ser chefe subordinado. Próximo. Ganha as relações, orientação e o que acontece, né? Autointeresse pelo que acontece e autointeresse pelo outro. A individualidade de um se realiza com e através da individualidade do outro. Não é? A realização, que era isso, em verdade, que Nora queria no casamento dela com o Sr. Ebert. Que fosse um verdadeiro casamento, uma verdadeira união. Helmut. Torfold. A realização de um se faz... Nora Torfold. Que a realização de um se faz pela realização do outro. Próxima. O casamento não é apenas sentimento, é a operação de uma sociedade de duas pessoas. É um time de dois. O chefe subordinado é um time de dois, é uma díade. Não é? Envolve aspectos do cotidiano da vida, da alimentação, do vestuário, no caso do marido e mulher, da residência, segurança, relações familiares, comunitárias, carreira, finança e lazer, em time de dois. O lado pragmático do casamento clama por serenidade de juízo e problemas de ação, mas clama também por afetividade profunda e troca, compartilhamento, confidências, intimidade. Mais do que parceiro, tem um companheiro que diz assim, a minha parceira. Quem tem relacionamento nesse nível não tem parceira, tem cúmplice. No melhor sentido da expressão. Próxima. Acima de tudo, o campo realização emocional em que um se satisfaz pela satisfação do outro. É a capacidade de se dar e de receber. Ambos os interesses são altos e simultaneamente integrados. Compartilhar pensamentos, sentimentos e ações torna possível enriquecer a experiência comum numa equipe de dois. Próximo. Vamos terminando então. Expectativas não são meramente o que se deseja ou o que se pensa ser possível. Resultam de surpresas e de decepções, fracassos e de sucessos. Esse é o cotidiano da vida. Podem alavancar ou contaminar o relacionamento. Fazem avaliação passo a passo. Discutir a relação, sim. Não é post-mortem, porque o que o Sr. Helmut, né, queria fazer com Nora, no final do tempo, era fazer uma avaliação post-mortem. Não bastava nada. A avaliação verdade e amor, ela é permanente, passo a passo. Próximo. A participação conjunta em atividades inesperadas trazem prazer e satisfação. Cada um deriva satisfação psicológica da realização do outro. Como disse, o relacionamento vive em processo permanente de construção, de intimidade, o do amor. O contrário do amor, como disse, não é o ódio, mas a indiferença. Meus amigos, isso é apenas uma abordagem do que essa peça nos traz nesse momento. Nos 35 minutos aqui terminamos. Em verdade, a produção cultural produzida ao longo das diferentes formas de manifestação de arte tem para nós, profissionais de administração, ensinamentos valiosíssimos. Quando nós vamos a um cinema, vamos ver uma peça de teatro, a gente deve também fazer as ligações, as conexões, as costuras com o nosso cotidiano de trabalho. Porque ali estão mananciais importantíssimos de reflexão sobre a realidade das organizações, de reflexões sobre a realidade da vida, acima de tudo, de reflexões sobre a alma humana, que é a essência do profissional de administração, visto que não há organização sem pessoas. Pois não, muito obrigado. Nós queremos agradecer, então, ao Marco Aurélio, o pessoal do Conselho daqui também, de Volta Redonda, a equipe toda do teatro, essa oportunidade maravilhosa, e sobretudo, agradecer a todos vocês a presença, esperando que vocês tenham aproveitado bastante tudo isso que foi colocado em função da peça. E eu só queria, para terminar, lembrar que alguém disse que o casamento é tão complicado, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, que devia ser sempre a três, para ter uma pessoa no meio para equilibrar. Mas, na verdade... Isso já vira homenagem a Troar. Pois é. Mas, na verdade, o que precisa em tudo, sejam dois, sejam quatro, seja uma equipe, a gente sabe muito bem que é o consenso. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Alguma pergunta, uma questão? Muito obrigado, então. Muito obrigado. Muito obrigado.